Fontes do conhecimento. As fontes do conhecimento, bem conhecidas, são percepção, introspecção, memória, razão e testemunho. É o que é teoria do conhecimento ou epistemologia. É a investigação das fontes de conhecimento, das origens do conhecimento, da natureza do conhecimento, da sua estrutura, da sua constituição e dos limites do conhecimento, até onde ele vai. Aí vai entrar a questão cética. Então, como fontes do conhecimento, são arroladas essas 5. Percepção, introspecção, memória, razão e testemunho. Percepção: ver, ouvir, tocar, sentir o odor ou gosto. Tem também a própria percepção, pode ser adicionada. Segundo o realismo direto, nós temos percepção direta dos objetos. Segundo o realismo indireto, temos percepção direta dos sense data, o sense data. Sense data em português, afinal. Para o realista indireto, o sense data ou aparência são fundacionais, enquanto que para o realista direto, o mundo externo percebido diretamente é fundacional. O realista direto vai usar como crenças básicas aquilo que estão percebendo no mundo externo. Esse computador aqui que eu estou vendo é uma crença básica de que eu tenho que há um computador diante de mim. Agora, para o realista indireto, não. Eu tenho acesso ao véu das sensações, isto é, aos sense data ou fenômenos de uma tela de computador, o sense data de uma tela de computador, e isso me permite inferir que eu estou diante de um laptop. Para o realista indireto, o sense data ou aparência são fundacionais, enquanto que para o realista direto, o mundo externo percebido diretamente é que é fundacional. Então, há uma diferença aqui. Se você é realista direto, você tem que aceitar que as crenças básicas são crenças perceptuais do mundo externo. O que faz a percepção confiável? Resposta: temos a memória de que percepções anteriores se demonstraram confiáveis. Mas então, o que faz a memória confiável? Que é a memória de percepções confiáveis, parece que de todo modo nós acabaríamos sempre em um círculo. Introspecção: fome, sede, cansaço, excitação, depressão são fontes de conhecimento. Eu sei que eu estou um pouco cansado. Eu sei que eu não comi até agora, estou com um pouco de fome. E a ideia tradicional é de que nós temos um acesso privilegiado. Elas são conhecimentos luminosos. Parece uma faculdade infalível, inclusive, porque são sense data. Eu sei que estou com fome, não posso estar errado. Eu sei que estou com dor de cabeça. Então, isso é conhecimento que ele chama de introspectivo. Terreno realista indireto ou representacionalista. Mas será que não é falível? A coceira não pode ser confundida às vezes com dor? Sob hipnose, uma pessoa segura uma pedra de gelo e o hipnotista garante que aquilo está quente. E a pessoa acredita que a pedra de gelo é quente, de olhos fechados, hipnotizada. Então, se é capaz disso, também é capaz de aliviar a dor, a hipnose. Mas não é capaz de causar a dor? Eu não encontrei exemplos, mas certamente. Fazer que a pessoa imagine que está sentindo dor. Então, você pode se enganar. Pessoas histéricas podem se auto-enganar, pensar que estão sentindo dor, termina no pronto-socorro. É o famoso PT. Parece que mais de 50% das entradas em pronto-socorros eram PTs. A pessoa, quando eu trabalhei nisso, as pessoas que apareciam, em geral mulheres que tinham brigado com o marido ou qualquer coisa, tinham PT.
e apareciam lá com dor aqui e ali. Então, parece que não é infalível a impressão interna. Uma pessoa poderia ser induzida por hipnose a sentir uma dor que não tem. E existem vários casos. A pessoa está no dentista, sente a broca, mas ela não está com dor, mas já está como está, já está sentindo dor antes de sentir a dor. Então, é isso. Também não é tão certo assim, mas é muito mais certo, parece, muito mais certo que o conhecimento de coisas externas. Não sei. Memória, a capacidade de reter conhecimento adquirido no passado, também é uma fonte de conhecimento. Eu me lembro da casa do meu avô, nem sei mais se existe. Eu nunca mais fui lá, mas eu tenho a memória. Existiu. Então, a capacidade de reter conhecimento adquirido no passado não significa que seja conhecimento do passado, da casa do meu avô, como era há muitos anos atrás. Se eu me lembro do número do telefone, ele é presente, o número. Posso usá-lo agora. E eu posso me lembrar que no dia 7 de setembro próximo será feriado. Então, eu estou me lembrando de coisas relativas ao futuro. Quando serão as próximas eleições? 22, parece, não sei. A memória não demanda sempre imagens. Alguns pensaram já. Mas a memória não demanda sempre imagens. A memória de um número, por exemplo, e além disso pode ser falsa. Ela é fonte de justificação quando a pessoa tem razões para crer que ela é confiável. Razão. Algumas crenças são justificadas somente pela razão. Elas são ditas a priori. Elas vêm anteriormente a qualquer experiência. Definição. Conhecimento a priori é conhecimento independente de qualquer experiência. Isso aí acontece. O empirista vai negar ou minimizar o conhecimento a priori, o racionalista vai aumentar ao máximo o conhecimento a priori. Vai dizer até que não precisa da experiência, tudo se resolve pela razão. Alguns já pensaram assim. A palavra experiência tem um sentido amplo, em sentido estrito e um sentido amplo. No sentido estrito, ela significa experiência perceptual. No sentido amplo, ela inclui experiência introspectiva, experiência de memória também. É nesse sentido amplo que se diz que o conhecimento a priori é independente da experiência. Então, é bom entender que aqui nós temos experiência no sentido de experiência perceptual, introspectiva e de memória. Mas não é a experiência de que 2 e 2 são 4. Não é a experiência de que não é possível que uma coisa seja e não seja ao mesmo tempo. Não é o caso que P e não P. Não é. Você não estende experiência à experiência da razão, experiência a priori, que é por definição. Conhecimento a priori ou das verdades conceptuais. Por exemplo, todos solteiros são não casados. Precisamos fazer experiência, fazer uma enquete para saber que solteiros são não casados. Matemática, 2 sobre 3 dá 4. Eu não preciso ficar contando as coisas. Parece que eu precisei disso até chegar a conhecer a matemática abstrata. Geometria, também posso ter uma geometria riemanniana, uma geometria lobachevskiana, que não seria do mundo real. Eu posso construir geometrias diversas. Lógico, conhecimento lógico. Dado P, se P, então Q, logo Q. É o modus ponens. É um conhecimento da razão. Ele não advém da experiência perceptual ou introspectiva. Então, os céticos dirão que todo conhecimento é, na verdade, empírico. Questão: o que torna a crença de que todos os solteiros são não casados verdadeira? Qual a extensão do conhecimento a priori? Para alguns, ela é pequena.
Os empiristas consideram o conhecimento a priori como sendo muito limitado ao analítico, não é sobre o mundo, limitado a definições, a acordos verbais, conceptuais, linguísticos que nós fazemos, de definir solteiro como não casado, triângulo como uma figura plana fechada com 3 lados e 3 ângulos e lados retos. Se mesmo sobre o mundo sintético, e os empiristas dizem que o conhecimento sintético a priori é impossível. Você não pode sintetizar coisas que não estão internamente relacionadas umas às outras. O racionalista negará isso. Ele dirá que uma bola, por exemplo, uma bola não pode ser verde em toda a sua extensão e ao mesmo tempo possuir pontos pretos. Isso é dizer conhecimento a priori. Eu sei que tem que ser assim, não preciso ficar olhando para as bolas para saber que tem que ser assim. Não preciso da experiência empírica, perceptual. Então isso é sintético a priori, seria um candidato ao sintético a priori. Tradicionalmente, tudo o que é a priori é necessariamente verdadeiro, mas alguns discordam. Então, isso é o falibilismo do a priori defendido por Bonjour, que eu me simpatizo por ele, até certo ponto. Testemunho. O testemunho não é uma faculdade cognitiva como todos os outros casos considerados. Se eu adquiro conhecimento por testemunho, é com base em alguém ter dito que P. Fundamentalmente, era assim, lá no tempo de Sócrates, ou anteriormente, quando só tinha a linguagem falada. Ele falou que viu um macaco na árvore, viu uns macacos na árvore, diz o índio lá na selva amazônica. Os outros índios ouvem e correm também para a árvore com seus arcos e flechas. Dizer P deve ser entendido amplamente. O dizer comum, diz ele, o autor, blogs, weblogs, Facebook, artigos por jornalistas, informações de televisão, rádios, tapes, livros, etc. Então isso é extremamente ampliado hoje, o que seria testemunho. O texto histórico é testemunha de algo que aconteceu na história. Então, essa ampliação é importante, nós temos em mente. Assim, se eu leio na internet que em 2007 ocorreu um terremoto no Haiti com mais de 1.000 mortos, isso conta como testemunho. O problema epistemológico é por que o testemunho é fonte de conhecimento. E a testemunha tem que ser confiável. Há várias características, vários traços, critérios. Ela tem que estar em posição adequada para saber, etc. Mas como sabemos que a testemunha tem que ser confiável? Bom, aí você não tem mais... Bom, pode prosseguir com isso. Você pode escrever um livro sobre confiabilidade do testemunho, mas eu não sei mais do que isso. Agora, Thomas Reid foi um filósofo que disse uma coisa curiosa, interessante. Por nossa própria natureza, nós temos a disposição para dar crédito ao testemunho. Quer dizer, se uma pessoa fala uma coisa, você tem uma disposição para acreditar naquilo que ela está falando, mesmo que você esteja com o pé atrás. Ele acha que é natural. Nós somos produzidos de modo a ter essa disposição, que muitas vezes é falha. Aliás, o discurso de um político, por exemplo, é um especialista em dar falsos testemunhos. Então, nós devemos ter muito cuidado com relação a essa predisposição natural, caso nós realmente a tenhamos. Nós precisamos ter razões para acreditar. Isso que Reid diz é interessante. Talvez nós, quando crianças, nós tenhamos mesmo essa disposição e ela não seja útil. Não é útil agora no mundo adulto, em que as informações precisam ser criteriosamente filtradas.
Agora, considerando a imensidade de fontes de testemunho ao nosso dispor hoje, a tendência a dar crédito à testemunha fundada ou não em nossa natureza, fundada ou não em uma base indutiva de testemunhos passados, precisa ser ceticamente questionada. Então chegamos, por acaso, ao ceticismo, que é o último de nossos tópicos, no artigo de 40 e poucas páginas de Stoip, não sei, Matias Stoip, ou sei lá, limites do conhecimento e justificação. Limites do conhecimento e justificação. De acordo com os céticos, o cético é aquele sujeito que duvida do indubitável. Ele pode ter uma dúvida localizada, por exemplo, eu duvido, Descartes duvidava de que animais tivessem mentes. Animais teriam que ser autômatos, porque se tivessem mentes, eles teriam que ter alma. Então Deus teria que localizar um espaço no céu ou no inferno para as almas dos animais. Isso Descartes acha meio absurdo. Então Descartes achava que os animais são autômatos. Nós não pensamos assim hoje. Damos até direitos aos animais, touradas foram proibidos, etc. Então, você não tem essa dúvida cética, mas você pode ter dúvida cética sobre outras mentes. Outras mentes não existem. O filósofo pode exercitar isso. Pode ter dúvida cética sobre o mundo externo. Essas são dúvidas mais amplas. O mundo externo não existe. Dúvida cética sobre tudo. Eu duvido de qualquer conhecimento, com exceção desse conhecimento que eu acabei de expressar, de que todo conhecimento é dubitável. Se eu não disser que isso é exceção, eu caio em circularidade e mesmo aquilo que eu falei não tem sentido, não tem justificação, não é conhecimento e, portanto, não faz sentido essa minha afirmação cética de que eu duvido de tudo, inclusive daquilo mesmo que eu falei, porque ela é autodestrutiva. Eu deveria, dizer Aristóteles, então ficar mudo como um tronco de árvore. Então, você tem aqui o primeiro passo do cético é focar-se em uma proposição sobre cuja verdade não sabemos, trata-se da hipótese cética. Isso aqui será ceticismo sobre o mundo externo, ou o chamado problema da percepção, problema do mundo externo, que é foco do epistemólogo. O epistemólogo tem que demonstrar que existe, afinal de contas, o mundo externo como objeto da maior parte do nosso conhecimento. Mas o cético objeta contra isso. Essa objeção é útil e, digamos, hipóteses céticas. Eu estou deitado em minha cama sonhando. Eu estou sendo enganado pelo demônio maligno. Eu sou um médico cérebro na Cuba. Eu estou no mundo do Matrix. Pode ser. Eu não tenho como provar que eu não estou no mundo do Matrix ou que eu não estou sonhando esse mundo. O mundo é sonho. Então, primeiro você considera uma hipótese cética. É o primeiro passo. Segundo, as hipóteses céticas eu não posso saber que são falsas. Eu não tenho nem em termos de probabilidade. Pode ser que eu acorde, seja acordado e me digam que eu tenha vivido antes como cérebro na Cuba, com um programa feito por um supercomputador no planeta Ômega. Eu pensava que eu era professor de filosofia no Brasil, século XXI. Esse era o programa. Por exemplo, se eu sou um cérebro na Cuba, eu não posso saber se sou ou não sou um cérebro na Cuba. Se você é um cérebro na Cuba, você está sendo estimulado de forma a ter a ilusão de estar vivendo nesse mundo. A sua experiência é indistinguível da experiência normal. Portanto, você não pode saber que não é um cérebro na Cuba. Você pode escolher qualquer hipótese cética dentre essas. O segundo passo já está explicado rapidamente a hipótese cética,
que é, se você não sabe que não é um cérebro na Cuba, você não sabe que a hipótese cética é falsa, então você não pode saber que tem duas mãos, porque o cérebro na Cuba não tem mãos. Assim, se você não pode saber que não é um cérebro na Cuba, você não pode saber que não tem, que tem duas mãos. Tira esse não aqui. O cérebro na Cuba pode pensar que está andando de barco, remando. Daí vem um argumento cético do cérebro na Cuba. Eu não sei que não sou um cérebro na Cuba. 2, se eu não sei que eu não sou um cérebro na Cuba, então eu não sei que tenho duas mãos. Conclusão, pelo modus ponens, eu não sei que tenho duas mãos. 1 e 2 são premissas muito plausíveis, embora a conclusão não possa ser certa. A questão é onde esse argumento está errado. Ele parece certo, mas não convence. Eu não posso não saber que eu tenho duas mãos, não saber que eu estou segurando um livro, eu não posso saber mais nada, porque o cérebro na Cuba não está segurando um livro, ele não tem braço, não tem... Então, onde esse argumento está errado? O ceticismo raramente é levado a sério pelo cético. O cético faz de conta que leva a sério, porque ele tem que viver nesse mundo cético. Mas ele serve como motivação para a resposta do epistemólogo. É uma provocação para que o epistemólogo possa refletir e responder, e assim adiantar a sua epistemologia. Então, a premissa 2 do argumento estaria associada ao princípio de que o conhecimento é fechado sob acarretamento conhecido. É o princípio do fechamento. Se eu sei que P e sei que se P então Q, então eu sei que Q. Eu sei que P, eu sei que se P então Q, então eu sei que Q. Esse é um princípio muito óbvio. É o princípio do fechamento extremamente plausível. O Stoip ilustra com um exemplo. Suponha que você tenha 2 cervejas. Se você tem 2 cervejas, você tem menos de 3. Se você sabe ambas as coisas, eu sei que tenho 2 cervejas. E se eu sei que tenho 2 cervejas, então eu tenho menos de 3. E então eu posso concluir que eu tenho menos de 3 cervejas. Aplicação do princípio do fechamento. É o princípio do fechamento aplicado ao argumento do cérebro na Cuba. Vai dizer que não é um caso que A sabe que não H, que a hipótese cética é falsa. AH é hipótese cética. Logo, A sabe que não H é falso. Mas A sabe que não H e A sabe que não H implica em P, isso irá implicar em A sabe que P é falso. Portanto, A sabe que P é falso. Você pode construir assim e você usa o princípio do fechamento. Se o princípio do fechamento não funciona, o argumento não funciona. Segundo eles, você pode priorizar o que está aqui. A não sabe que não H, logo A não sabe que não P. Não sabe que P. Por que não? Você passa por cima do princípio do fechamento. Mas, vamos dizer que isso aqui seja o caso, ok. Pode ser que eu esteja errado também. O antecedente do fechamento do argumento do cérebro da Cuba é falso, porque o primeiro conjunto é falso. Se você admite o princípio do fechamento, você termina com a conclusão cética de que A não sabe que P. Stoip conclui considerando algumas respostas ao cético. A primeira delas consiste em uma negação do princípio do fechamento. O princípio das alternativas relevantes. Eu esqueço o nome do filósofo que propôs isso.
é o seguinte: quando nós nos perguntamos sobre o conhecimento, nós só consideramos, sob o princípio do fechamento, as alternativas relevantes e não as alternativas irrelevantes. Por exemplo, você vai ao zoológico, encontra uma zebra, o cético lhe pergunta: como você sabe que está vendo uma zebra e não um burro pintado de modo a parecer uma zebra? Você não sabe responder, mas não precisa, porque essa não é uma alternativa relevante. Eu sei que é uma zebra. Se está num zoológico, você vê uma zebra e diz: isso é uma zebra. O cético vem e lhe pergunta: mas como é que você sabe? Não pode ser um burro pintado de modo a parecer uma zebra? Eu direi o seguinte, que nesse contexto é muitíssimo improvável que as autoridades do zoológico sejam tão infantis a ponto de pintar os animais. Eles são zoólogos, são pessoas sérias. Mas num zoológico de brincadeira como esse aqui, você tem um burro pintado de modo a parecer uma zebra. E aí a pergunta, a alternativa passa a ser relevante. Aqui a alternativa na savana não é relevante, mas no zoológico de brincadeira é relevante. Será que é a zebra ou será que é o burro pintado de modo a parecer a zebra? Também para o cérebro, também para o fato de que a minha afirmação de que eu tenho duas mãos, alternativa será que os seus braços não são protéticos? Será que você não tem braços? Essas são alternativas relevantes, mas que eu seja um cérebro na Cuba imaginando que eu tenho braços, isso não é uma alternativa relevante. Então, nesses casos, você pode afirmar o antecedente e negar o consequente na segunda proposição do argumento. Porque aí será rejeitado o princípio do fechamento por não ser alternativa relevante. O que faz uma alternativa relevante e a outra relevante. O princípio das alternativas relevantes possui um alto grau de probabilidade intrínseca. Isso gera conjunções abomináveis, como o seguinte: eu sei que tenho duas mãos, mas não sei se eu sou um cérebro na Cuba sem mãos. A resposta mooriana. Moore foi o filósofo que inverteu, pôs de cabeça para baixo o argumento cético, contra o argumento do cérebro na Cuba. Ele, como primeira premissa, coloca a conclusão. Eu sei que eu tenho duas mãos, isso é óbvio. E ele diz: eu coloco as minhas duas mãos aqui no alto, eu aponto com a esquerda para a direita, eu aponto com a direita para a esquerda, e assim eu já tenho dois objetos, e eu aponto para esse outro objeto, e assim eu vou apontando para os objetos, e portanto eu sei que há uma porção de objetos reais no mundo exterior a mim. Então, se eu sei que eu tenho duas mãos, e se eu sei que eu tenho duas mãos, então eu sei que eu não sou um cérebro na Cuba, portanto, eu sei que eu não sou um cérebro na Cuba. O argumento é retirado de Moore. Ele não tinha colocado sob essa forma e nem tinha intenção de argumentar contra o cético. Eu acho que ele tinha intenção de provar o mundo externo, não me lembro mais. Mas isso em nada ajuda, pois não mostra como tal conclusão é possível. O argumento mooriano não é suficiente. Como diz Poiman, ele é tão forte quanto o argumento do cético. Esse é um argumento anticético. Mas, se os dois são tão fortes, eles não satisfazem. Se eles são tão fortes quanto, a questão, diz Poiman, é quem dá o primeiro tiro. Agora, a questão é que nenhum dos dois vence a batalha. E nenhum dos dois fica satisfeito, principalmente o não cético. O cético já provavelmente se dá por realizado por ter conseguido confundir a cabeça do não cético. Bom, a resposta contextualista. As respostas anteriores são deficientes, pois a segunda premissa do argumento cético é plausível, e a resposta mooriana não explica como sabemos que
não somos cérebros na Cuba. A resposta contextualista é que o conceito de conhecimento demanda diferentes estándares. Pode ser um estándar de exigência muito alto ou muito baixo. Estándares baixos são fáceis de serem satisfeitos, ou seja, o conceito de conhecer, a palavra eu conheço, tem dois sentidos, digamos. O sentido que se usa estándar alto, de exigência, e o sentido com estándar baixo. Assim como a palavra liso, ela tem um estándar geralmente baixo, essa mesa aqui é lisa, mas se ela for olhada por um microscópio, ela não é mais lisa. Uma geladeira é vazia, o conceito de vazio tem um estándar baixo. Aqui, claro que tem alguma coisa dentro dela, ela tem ar. Então não é totalmente vazia. Então, você pode aumentar o estándar, exigir que a geladeira vazia não tenha sequer ar. Mesma coisa pensam eles sobre conhecimento. A saliência das possibilidades de erro. Digamos que seja um estándar muito baixo. Então, o argumento do conhecimento de Moore funciona. E nesse caso, você não pode passar na segunda premissa de não sei se eu sou um cérebro na Cuba, para a conclusão de que eu não sei se tenho duas mãos. Por quê? Porque eu não estou exigindo um estándar como o estándar exigido para o cérebro na Cuba. Para você saber que não é um cérebro na Cuba. É um estándar muito menor, é um estándar do dia a dia, do conhecimento. Mas se o estándar for alto, nesse caso o contexto cético passa a valer e eu já não sei se sou cérebro na Cuba, então não sei mais se eu tenho duas mãos. Segundo o contextualista, no contexto de baixo estándar, a primeira e a segunda premissa do argumento cético são falsas. Eu não sei se tenho duas mãos, eu não sei se eu sou um cérebro na Cuba. Afinal, nós satisfazemos demandas baixas, por isso sabemos que temos duas mãos. Segundo Stoiber, eu não sei, eu não acredito nisso. B. Contudo, no caso de termos altos estándares, o argumento é válido e bom. Nós não sabemos que temos duas mãos. Contextualismo, portanto, é preservador do fechamento em um dos sentidos, quando o estándar é alto. Estándares elevados, o conhecimento é infalível. Estándares baixos, o conhecimento é falível. E aí, o Stoiber, ele apresenta três versões. Versão mista, versão de alto estándar e versão de baixo estándar. Você pode exigir de cada passo do argumento um estándar, que você pode misturar os estándares alto e baixo, ou só alto e só baixo. E a conclusão, a versão mista é equívoca, inválida, certamente. Você não pode misturar estándares e ter um argumento válido. Então é equívoco, é falacioso. A versão de alto estándar é um bom argumento, mas é desinteressante, porque isso aí não é para o mundo atual, para o mundo do dia a dia, é apenas para o contexto mundo dos filósofos céticos. A versão de baixo estándar é interessante, mas não é boa. Por que é interessante, mas não é boa? Posso perder tempo aqui. Fica essa questão aí como dever de casa, para não perdermos tempo. Ele distingue entre eu sei infalivelmente que tenho duas mãos e eu sei falivelmente que tenho duas mãos. Se rejeitamos ou aceitamos o argumento, não dependerá mais do contexto, pois podemos escolher o sentido da palavra conhecimento usada. O autor faz outras considerações e termina com uma crítica à ideia do que o cérebro, de que não sabemos que não somos o cérebro na Cuba. O cérebro na Cuba, diz ele, é uma ideia falsa. Por quê? Porque essa hipótese de
de que eu sou o cérebro na Cuba implica que, ao menos, um cérebro na Cuba existe, temos o know-how necessário para incubar cérebros e a tecnologia necessária para incubar cérebros. Nós sabemos que essas três frases são falsas. Então, se a hipótese do cérebro na Cuba implica nisso, e isso é falso, pelo modus tollens, eu concluo que a hipótese do cérebro na Cuba é falsa. Quem leu Putnam sabe que não é bem assim. Esse é um argumento um pouco forçado, porque ele imagina um supercomputador lá no planeta Ômega, por seres alienígenas que o produzem, põem o cérebro na Cuba, e eu estou lá pensando que sou professor de filosofia. Pior ainda, Putnam imagina, talvez não tenha nenhum autor do cérebro na Cuba, por um inacreditável acaso cósmico, a poeira cósmica se reuniu de modo a formar um cérebro na Cuba, administrado pelo seu computador, e formar o computador. Então, claro que a probabilidade disso é mínima, mas é logicamente possível. Então, esse argumento não teria qualquer justificação. Então, é isso aí. A questão agora seria ler o autor da Stanford Encyclopedia, que é o ponto de partida para todo mundo que estuda filosofia hoje, filosofia contemporânea, seriamente.